Nervoso. Muito. Terrivelmente nervoso. Fui e sou. Mas por que dirá que sou louco? A doença apurou meus sentidos. Não os destruiu, não os amorteceu. Acima de tudo, tornou aguda minha audição. Ouço qualquer coisa no céu e na terra. Já ouvi muito no inferno. Como então posso estar louco? Escute! Observe como posso lhe contar minha história, de modo são, com muita calma. É impossível precisar quando a ideia surgiu em minha mente, mas, uma vez concebida, passou a assombrar-me dia e noite. Não havia motivo, não havia rancor. Eu amava o velho. Ele nunca me fizera mal. Jamais me insultara. Eu não tinha interesse em seu dinheiro. Acho que foi o olho. Sim, foi isso. Um de seus olhos lembrava o de um abutre. De um olho azul pálido, como se embaçado por um filtro. Sempre que aquele olhar pousava sobre mim, enregelava-me o sangue. Então, aos poucos, de modo bem gradual, convenci-me de que deveria matá-lo e dessa forma livrar-me daquele olho para sempre. No entanto, esta é a questão. Você me acha louco. Loucos não sabem de nada. Você deveria ter me visto. Deveria ter visto como procedi com sabedoria, com que cautela, com que precaução, com que dissimulação me pus a trabalhar. Jamais fui tão gentil com o velho quanto durante a semana que antecedeu o crime. E todas as madrugadas, por volta da meia-noite, destrancava a porta dele e a abria. Oh, tão gentilmente. Depois de abri-la o suficiente para passar minha cabeça, colocava lá dentro um lampião, por completo vedado, sem iluminação alguma, e apenas então me retirava. Ah, você teria rido se visse como eu era astuto. Movia-me devagar, bem devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar minha cabeça pela abertura, de modo que pudesse vê-lo deitado na cama. Ora, um louco teria sido tão prudente quando já tinha enfiado a cabeça inteira no aposento. Abria o lampião com cuidado, com muitíssimo cuidado. As dobradiças rangiam. Abria o suficiente para que apenas um único raio de luz iluminasse o olho do abutre. E assim prossegui por 7 longas madrugadas. Sempre à meia-noite. Na 8ª noite, redobrei minha cautela ao abrir a porta. O ponteiro de minutos de um relógio movia-se mais depressa do que eu movia a mão. Nunca antes daquela noite eu sentira a dimensão de meus poderes. Mal podia conter a sensação de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo a porta, milímetro por milímetro, sem que ele desconfiasse, nem em sonhos, de minhas ações e meus pensamentos.
Tal constatação me fez pensar em deixar escapar um riso abafado. Talvez ele tenha escutado, pois mexeu-se de repente na cama, como se levasse um susto. Você pode pensar que recuei, mas não. O aposento estava mergulhado na mais profunda escuridão. As venezianas estavam cerradas por medo de ladrões. Eu sabia que ele não podia distinguir a abertura da porta, de modo que prosseguia empurrando firme, bem firme. Depois de colocar a cabeça para dentro, estava prestes a abrir o lampião, quando meu polegar deslizou no fecho de metal e o velho ergueu-se da cama, gritando: "Quem está aí?" Permaneci imóvel e não respondi nada durante uma hora inteira. Não movi um músculo. Ele continuou sentado na cama, escutando, como eu havia feito, noite após noite, ouvindo os relógios funestos da parede. Sabia que estava acordado desde o primeiro barulho, quando se mexera na cama. Seus medos desde então estavam apenas crescendo. Ele tentara tomá-los por infundados, mas não conseguira. Estivera falando para si mesmo: deve ser apenas o vento na chaminé. Apenas um rato atravessando o assoalho. Sim. Deve ter tentado se confortar com tais suposições, mas foram todas em vão. Todas em vão. Quando já havia esperado bastante tempo, com muita paciência, sem que tivesse escutado o velho se deitando, decidi deixar vazar uma nesga muito estreita de luz no lampião. Você não pode imaginar o quão furtivamente. Até que, por fim, um único raio, como teia de aranha, escapou pela abertura e incidiu sobre o olho. Estava aberto, bem aberto, e fui tomado por uma fúria. Pude vê-lo com perfeita distinção, de um azul mortiço, com um horrendo véu a nublá-lo, que produzia calafrios em meus ossos. Nenhuma outra parte do rosto ou do corpo do velho me era visível, pois eu direcionara o raio, como se por instinto, para iluminar com exatidão o maldito lugar. Já não lhe falei que o que você confunde com loucura é tão somente uma exacerbação dos sentidos? Pois digo que naquele momento meus ouvidos identificaram um som embotado. Era o pulsar do coração do velho. Ele aumentou minha fúria, como o bater de tambores estimula a coragem dos soldados. Uma nova ansiedade tomou conta de mim. Temi que o som pudesse ser ouvido por um vizinho. A hora do velho havia chegado. Com um brado potente, aumentei a luz do lampião e pulei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez, apenas uma vez. Em um instante, puxei-o para o chão e fiz cair a pesada cama sobre seu corpo. Então sorri, contente ao notar minha tarefa enfim concluída. Todavia, durante vários minutos, o coração continuou a bater, produzindo um som abafado. Isso, entretanto, não me incomodou. Era impossível ouvi-lo através da parede. Por fim, as batidas cessaram. O velho estava morto. Suspendi a cama e examinei o cadáver. Não havia sinais de batimentos cardíacos.
Sim, estava morto. Completamente morto. Posei a mão sobre seu coração e aguardei alguns instantes. Nenhum batimento cardíaco. Completamente morto. Seu olho nunca mais me incomodaria. Se ainda me julga louco, há de mudar de opinião quando eu descrever as precauções ajuizadas que tomei para ocultar o cadáver. A noite extinguia-se e trabalhei depressa, mas em silêncio. Primeiro, desmembrei o corpo. Decepei a cabeça, os braços e as pernas. Depois, removi 3 tábuas do assoalho do quarto e ocultei as partes entre as vigas. Substituí as pranchas com tanta habilidade e astúcia que o olho humano algum, nem mesmo o dele, poderia detectar algo fora do lugar. Não havia nada para ser limpo, nenhum tipo de mancha, nenhuma nódoa de sangue. Tomara muito cuidado para evitá-las. Uma tina absorvera tudo. Quando encerrei essas tarefas, já eram 4 da manhã, mas a mesma escuridão da meia-noite persistia. No momento em que o sino fez soar a hora, ouvi batidas na porta da frente. Desci para abri-la com o coração tranquilo. Afinal, o que tinha a temer agora? 3 homens entraram e se apresentaram, educadíssimos, como oficiais de polícia. Um vizinho ouvira um grito durante a noite. Suspeitava-se de um crime. A informação chegara até a delegacia e eles, os policiais, haviam sido convocados para investigar o local. Sorri, pois o que poderia temer? Recebi de bom grado os cavalheiros. O grito, expliquei, fora meu, proferido em um sonho. Comentei que o velho estava viajando pelo interior. Acompanhei os visitantes por toda a casa. Instiguei-os a vasculhar tudo, a vasculhar bem. Por fim, conduzi-os até os aposentos do velho. Mostrei os bens dele, todos em segurança, intocados. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e os convidei a descansar um pouco. Enquanto eu, na louca audácia de meu crime perfeito, posicionei minha própria cadeira no exato local onde depusera o corpo da vítima. Os policiais estavam satisfeitos. Meu comportamento os convencera. Eu estava completamente à vontade. Enquanto os respondia com ânimo, conversavam entre si. Porém, não muito depois, senti que empalidecia e comecei a desejar que fossem embora. Minha cabeça doía e julguei escutar um zumbido em meus ouvidos. O zumbido foi ficando mais distinto. Prosseguia, tornando-se cada vez mais perceptível. Tentei sufocá-lo com uma torrente frouxa de palavras, mas continuava ganhando definição, até que, por fim, percebi que o barulho não estava alojado em meus ouvidos. Eu estava sem fôlego, mas os policiais não pareciam escutar. Segui falando ainda mais depressa, com mais veemência, e o barulho ia aumentando em uma cadência constante. Levantei-me e pus-me a debater sobre trivialidades, falando alto e gesticulando de maneira extravagante. Mas o barulho aumentava mais e mais. Por que não iam embora? Comecei a andar pelo quarto de um canto a outro.
com passadas firmes, como se as observações deles tivessem me despertado uma cólera. E o barulho estava aumentando, cada vez mais. Meu Deus! O que eu poderia fazer? Espumei, bradei, xinguei, girei a cadeira onde estava sentado e arrastei pelo assoalho, mas o barulho predominava sobre os demais sons, subindo, sempre subindo, ficando mais e mais e mais alto. E ainda assim, os policiais conversavam alegremente, sorrindo. Seria possível que não estivessem escutando? Meu Deus do céu, não! Não! Eles ouviram, estavam desconfiados, sabiam de tudo, estavam debochando do meu horror. Foi o que pensei na ocasião e ainda penso hoje, mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Era possível tolerar tudo, menos aquele escárnio. Eu não podia mais suportar os sorrisos hipócritas. Não podia mais aguentar aqueles sorrisos. Era questão de gritar ou morrer. E então, mais uma vez, ouça, mais e mais alto. Mais e mais alto. Mais e mais alto. Desgraçados! Não precisam dissimular mais. Eu confesso o crime. Removam as tábuas. Aqui são as batidas deste coração horrendo.